Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? A gente tá aqui hoje para uma Live Bakes. E a minha marca é a Love Bakes, que significa o amoraça. A Live Bakes é uma brincadeira, né? Uma brincadeira da Live com o Love Bakes. Hoje a gente vai falar o que acontece, né? E se o nosso pão não cresce, né? Esse é o tema da aula de hoje. E eu gostaria de saber já de uma vez, né? Quem aí já teve esse problema do pão não crescer, né? Então coloca pra mim aí, hashtag meu pão não cresceu, que eu quero saber. Vamos entender um pouco esse termo de o que é pão que cresce. O pão que cresce é um pão que tem um belo salto no forno, né? É o pão que explode, fica grandão. Ele estava pequeno e aí quando ele entra no forno, ele cresce, né? Isso é o pão que tem um belo salto de forno. O salto de forno nada mais é do que o crescimento do pão, né? Quando a gente faz um corte no pão rústico, quando o pão tem um belo salto de forno, esse corte vai ter uma abertura ótima, uma boa abertura. Se o seu pão não cresce muito, o corte não vai ter uma boa abertura. Tem várias coisas que influenciam nessa falta de crescimento da massa. Então hoje a gente vai falar sobre o que influencia na falta de crescimento da massa, a gente vai falar dos sinais de um salto de forno ruim, a gente também vai falar do que a gente pode fazer para melhorar o crescimento do pão, tá? Então são muitas coisas que a gente vai falar hoje. Vamos começar. Eu já expliquei então, o salto de forno é o crescimento de um pão. É o tanto que ele aumenta em volume dentro do forno, tá? O que causa, né, um pão não crescer no forno? Um dos primeiros pontos aqui é a falta de fermentação adequada, né? Nós estamos falando aqui de pão de fermentação natural. Ponto-chave, né, dos nossos pães é a fermentação. Se a gente não fermenta a massa adequadamente, ela não vai produzir gases o suficiente para crescer, né, o pão. Ela não vai ter estrutura suficiente para fazer com que o pão se mantenha e cresça e se mantenha grande no forno. São várias coisas que a fermentação vai ajudar, né? O pão também vai ficar um pão pesado, então a gente não vai ter aquele pão que cresce, fica leve, com o miolo aberto, né? Então a fermentação, ela afeta tudo isso, tá bom? Então a gente precisa de ter uma massa fermentada adequadamente para que o salto de forno também aconteça da melhor forma, tá? E normalmente a gente vai ter um tempo médio de fermentação, mas esse tempo de fermentação vai ser afetado pelo ambiente, tá? E pela farinha, e pela receita, e pela hidratação, enfim. Ele é afetado. Então não existe alguém chegar para mim e falar quanto tempo de fermentação eu posso usar na minha massa. Não tem uma resposta pronta para isso. Depende da sua receita, depende do seu ambiente, depende da temperatura, depende da atividade do seu fermento, tá? Entre outros. Mas a fermentação impacta o salto, então ela é um dos fatores que pode contribuir para um salto de forno ruim. A fermentação inadequada pode atrapalhar o salto de forno. Vamos lá, o que mais, né? O excesso ou a falta de água em uma massa pode também atrapalhar o salto de forno. Quando eu falo excesso ou falta, você vai falar assim, pô, mas então quando que eu sei que é excesso, quando que eu sei que é falta, né? Então, o excesso de água é quando você usa muita água para uma farinha que não aguenta muita água. Em termos mais técnicos, uma farinha fraca não aguenta muita água e você mesmo assim, porque escutou falar na internet que o pão fica mais aerado, com o miolo mais aberto e cresce melhor quando você coloca muita água, você vai lá e taca muita água numa farinha fraca. Ela não vai aguentar essa quantidade de água e aí o seu pão vai ter o salto de forno prejudicado por isso. E se você faz o contrário também, né? Se você pega uma farinha que é forte, que absorve muita água e que precisa de muita água e você não dá a quantidade de água adequada para ela,
o que vai acontecer? O seu pão vai ficar pesadão, vai virar uma pedra, né? Vai ter dificuldade de fermentar e por isso ele não vai crescer, tá? Então, o excesso ou a falta de água também são fatores que atrapalham o salto de forno. E vamos lá, gente, vamos continuar. O que acontece, né? Já falei aqui de duas causas, né, da falta do crescimento do pão, da falta do salto de forno. E vou falar aqui da terceira, né? A terceira é o quê? Uma massa que tem estrutura ruim, né? Por quê? A estrutura está intimamente ligada à fermentação e à hidratação da massa, né? Então, a gente tem que ter uma massa bem estruturada para que ela consiga crescer e se manter crescida enquanto ela assa. Então, é por isso que a gente tem que contar a estrutura como um dos pontos que atrapalham o salto do forno, né? Uma massa que foi estruturada adequadamente é uma massa que foi hidratada adequadamente, fermentada adequadamente, manipulada adequadamente durante todo o processo. Com isso, a gente vai construir uma estrutura de massa que vai permitir que o pão cresça no forno, tá bom? Agora eu vou dar para você alguns sinais que o seu pão teve um crescimento insuficiente, ou seja, um salto de forno ruim, né? São alguns sinais que você pode bater o olho naquele pão ali, você vai falar, nossa, meu salto de forno não foi muito bom. Como que você vai saber, né? Porque quando a gente tá começando, às vezes a gente olha, a gente fica tão doido, né? Ai, que bom! Nossa, eu tô apaixonado, meu pão ficou pronto. Depois que você vai aprender a analisar, a olhar para aquele pão e avaliar se ele tá legal, se ele tá tecnicamente, né? Se ele foi um sucesso tecnicamente falando, porque só de você ter feito pão já foi um sucesso. Agora a gente está buscando o quê? Melhorar a qualidade dos nossos pães, não é mesmo? Então, como que eu posso bater o olho em um pão e ver se o salto de forno foi adequado ou não? Quando o pão tem um salto de forno adequado, ele vai ter várias características. E como eu tô falando aqui, essa live é uma live ao contrário, né? Eu tô falando aqui, o que acontece assim quando o pão não cresce? Então eu vou dar sinais para você de um salto de forno ruim, de um pão que não cresceu. Quais são os sinais de um pão que não cresceu? Só de você olhar, você vai conseguir ver. Se você fez um corte na casca do seu pão e antes de assar, colocou no forno, tirou do forno e esse corte praticamente não abriu, só de você olhar o corte, você já vai saber se o seu pão teve um bom salto de forno ou não. Se o seu corte não abre, o seu pão não teve um bom salto de forno. Então você já olhou ali, você falou, ih, já tem problema. Já vi aí que meu corte não abriu, meu pão não teve um salto de forno, aí você vai aprender a entender o porquê. Eu já dei os motivos aqui, né, as razões do pão que não cresce, então você já vai saber. Mas basicamente é o seguinte, sinais do pão com pouco crescimento, com pouco salto de forno, é o quê? Corte que não abre. Fez aquele corte super legal, pão saiu do forno do mesmo jeito que entrou, não teve salto de forno. Outra coisa, seu pão não aumentou em volume, tá? Então, ele entrou no forno lá, num tamanho, saiu praticamente daquele tamanho, cresceu pouco no forno, tá? Naturalmente, se ele cresce pouco, o corte não abre, certo? Então, cresceu pouco, outro sinal que o pão tá te dando, que ele não teve um salto de forno adequado. Mais outro, o pão, quando você pega nesse pão, ele é pesado pro tamanho dele, né? Então você pega aquele pão ali, pequenininho e pesadão. Você vai falar, nossa, ele não teve um salto de forno. O pão ficou pesado, ficou aquela massa pesada. Quem nunca? Quem nunca fez um pão pesadão? Coloca aí, quem já fez pão pesadão, coloca hashtag pão pesadão. Gente, nada de errado em fazer pão pesadão. Faz parte do processo. Eu já fiz pão pesadão um tanto de vezes e de vez em quando eu ainda faço um pão pesadão. Acontece, faz parte do processo,
tá? Então pode ficar tranquila ou tranquilo se isso já aconteceu com você ou se está acontecendo, porque faz parte, né? Só não faz pão pesadão quem não faz pão. Quem faz pão pesadão e tá tudo certo. E aí, olha só, chegando aqui ao quarto sinal do pão que não cresceu, do pão que não teve salto de forno, só de bater o olho ou de dar uma sentida nesse pão ou de comer o pão, você já vai saber que ele não teve um bom salto de forno. E o que é também? Casca muito grossa. Um pão que não teve um belo salto de forno, pelos motivos que eu já falei anteriormente, ele vai ter uma casca mais grossa, tá? Naturalmente ele vai ter uma casca mais grossa. Então olha só, corte que não abre, pão que não aumenta em volume, o pão pesado pro tamanho dele, casca grossa e o quinto é o que? O miolo pesadão, né? Miolo pesadão, ele é um indicador de pouco salto de forno. Tudo é interligado no pão, tá? É isso que eu quero falar pra você. Tudo é conectado, não tem nada que fala assim, só aconteceu isso. Não, olha, quando acontece uma coisa, normalmente acontece outra. São várias coisas conectadas. Tanto quando o pão dá certo, quando o pão dá errado. Não é só uma coisa e não é só um fator que vai afetar a falta de crescimento do seu pão. São fatores conectados. Fazer pão é muito legal, porque a gente aprende a perceber a conexão entre as coisas, a conexão entre o ambiente, entre as ações que a gente decide tomar durante o processo e o resultado dessas ações, né? E isso é uma coisa que a gente vai aplicando para nossa vida também, né? A gente começa a pensar melhor nas consequências do que a gente faz, né? A panificação, ela ensina pra gente não só a fazer pão, mas ensina a gente a aplicar esses conhecimentos que a gente adquire na nossa vida e no nosso dia a dia, tá? Então é importante você perceber assim que não tem uma coisa que você pode fazer, são várias coisinhas que em conjunto vão te dar um resultado, tá? Quanto tempo eu deixo meu pão no forno com a tampa? Depois que eu tiro a tampa, quanto tempo mais e qual a temperatura? Nossa! Então, olha, depende do tamanho do seu pão. Depende, né, do tipo de pão que você tá fazendo, mas normalmente com a tampa, mais ou menos uns 20 minutos, tá? E depois sem a tampa até ele ficar pronto. O tempo dele ficar pronto vai depender do tamanho do seu pão e da potência do seu forno, né? A temperatura, eu gosto de trabalhar com temperaturas mais altas. Então eu trabalho com temperatura lá de 250, 240 graus, tá? E depois eu diminuo, talvez para 235, mas isso é no meu forno, na minha panela, com os meus pães. Você tem que testar no seu para ver o que funciona melhor para você, tá? Tô falando aqui também, importante, são pães rústicos, né? Pães que a gente faz com farinha, água, sal e fermento, tá? Os pães que a gente faz com gordura, que são as massas enriquecidas, são pães que pedem temperaturas diferentes, tempos diferentes, tá? Então não é desses pães que eu estou falando aqui, tá bom? Próxima dica, né? Falando aqui de pão que não cresce. Pô, meu pão não cresceu, você já falou um monte de coisa aí, sinal do meu pão que não cresce, né? O que significa isso, né? Por que meu pão não cresce, né? E aí chega o que você pode fazer para melhorar o crescimento do seu pão. Se você quiser saber o que você tem que fazer para melhorar o seu salto de forno, coloca aí para mim um hashtag quero saber, beleza? Pão de panela na panela inox, aquelas de fundo triplo. Olha, eu já fiz pães nessas panelas, meus resultados não foram tão bons quanto os pães em panela de ferro ou panela esmaltada de alumínio mais fina, tá? Mas ao mesmo tempo, se é o que você tem, então use a panela que você tem para começar. A panela de aço inox, ela vai reter o vapor, que é importante, né?
ela vai segurar o vapor ali dentro nos primeiros minutos de cozimento, que ajuda bastante. Mas ela não é tão quente, né? Ela não vai absorver o calor como a panela de ferro absorve, né? Então ela vai trazer um resultado diferente na cor do seu pão, no crescimento do pão também, tá? Então ele não vai ficar tão legal quanto se ele estivesse numa superfície com mais calor, sabe? Retido. Então é esse que é o meu comentário, mas se você tem só ela, usa ela, tá? O salto é influenciado pela forma do tabuleiro, lateral alta ou de pizza? Na minha experiência, o salto é influenciado por várias outras coisas do que se o seu tabuleiro é alto ou de pizza, tá? Na verdade é o seguinte, o salto é influenciado pela temperatura, né? A temperatura de forno vai influenciar o seu salto, mas não é a forma, né? A lateral alta ou não que vai influenciar o seu salto. São várias outras coisas que vão influenciar o seu salto. Inclusive eu vou falar aqui um pouco sobre isso agora, talvez clareie um pouco para você, tá bom? Então vamos lá. O que você pode fazer para melhorar o crescimento do seu pão? Seu pão não cresce de jeito nenhum. Primeira coisa, né? Para a gente poder melhorar o nosso salto de forno, a gente tem que desenvolver a malha de glúten dessa massa adequadamente. Tanto na mistura, quanto durante as dobras, né? Quanto durante todo o processo. Então, o que acontece? Eu misturo a minha massa, misturo a farinha, misturo a água, misturo sal, misturo fermento, né? Às vezes você sova, às vezes você não sova, mas você também vai usar, se você estiver fazendo um pão de fermentação natural, você não precisa sovar, tá? Então, o que acontece? Mas a manipulação adequada dessa massa durante o período de fermentação vai ajudar também a desenvolver o glúten. E é importante você desenvolver a malha de glúten, porque é o glúten que vai ajudar a segurar o gás dentro da massa, né? Essa estruturação é super importante para que para sua massa ir aumentando em volume quando ela está fermentando e na hora que ela entrar no forno, ela conseguir segurar os gases, né? Dentro dos bolsinhos de gás que são formados lá dentro da massa. Tá? Se a massa não tem uma estrutura adequada, ela não vai conseguir reter os gases da fermentação e quando ela cresce, chega no forno para crescer, ela colapsa em vez de crescer porque ela não tem estrutura adequada, né? Então, o ponto número 1, né, é o que? Desenvolver o glúten adequadamente, com tempo e com a manipulação adequada durante o processo de fermentação antes da modelagem, tá? Esse é o primeiro ponto para você ter um pão que cresce melhor. Pensa nisso na hora que você estiver fazendo o seu pão, tá? Outro ponto importante é o que eu falei, o que é que significa lá a falta de salto de forno. Então agora eu vou falar o que você tem que fazer para ter um belo salto de forno, que é o que? A hidratação adequada da sua massa. O que é hidratação? Hidratação é a quantidade de líquido que você coloca na massa. Vamos ser simplistas aqui e vamos falar de água, né? É a quantidade aqui, ó, de água que você vai colocar na sua massa, tá? Se você hidrata a sua farinha demais, se você coloca muita água numa farinha que não aguenta muita água, a sua farinha não vai conseguir estruturar. Você vai ter um fenômeno chamado sopão nas suas mãos. Isso, a sopa de pão, né? Você vai pegar lá muita água, colocar na farinha, achar que você vai arrasar, que você vai fazer um pão todo alveolado e na verdade você vai ter um sopão. Então, isso é uma coisa muito importante, hidratar a farinha adequadamente. Coloca a água de acordo com o que a sua farinha aguenta. Se você coloca muita água numa farinha fraca, ela não vai aguentar. Da mesma forma, uma farinha muito forte. Uma farinha que é muito forte é aquela farinha que você coloca água e a massa continua resistente, continua dura, continua difícil de manusear. Essa é uma farinha forte. Então você tem que hidratar a farinha forte adequadamente também, tá? Ou uma farinha integral. A farinha integral normalmente absorve mais água do que uma farinha branca. Então você tem que pensar em tudo isso na hora que você está colocando água na sua massa.
Depende muito da farinha que você usa. E se você tiver uma massa com a hidratação adequada, ela vai ter a extensibilidade e a elasticidade adequadas para crescer e se desenvolver e ainda manter o formato, né? A gente está falando aqui de extensibilidade, é o tanto que a sua massa consegue crescer, e elasticidade é o quanto a sua massa consegue manter a forma. Você precisa ter um equilíbrio entre esses dois. Quanto mais água você coloca numa farinha, mais extensibilidade você vai trazer para essa farinha. Quanto menos água, mais elasticidade você vai ter na sua massa, tá? Então você tem que ter um equilíbrio entre elasticidade e extensibilidade com uma hidratação adequada para a farinha usada, tá? Próximo ponto. Aí, depois que a gente já falou aqui de desenvolvimento do glúten, a gente falou aqui de hidratação adequada, e agora a gente está falando o quê? De fermentação adequada. De nada adianta eu hidratar uma massa adequadamente, eu fazer uma mistura legal, manipular minha massa com delicadeza e sabendo o que eu estou fazendo durante as dobras, se eu não deixo essa massa fermentar o tempo que ela precisa fermentar, né? Se a massa não fermenta, o pão vai ser um tijolo, porque a fermentação vai ajudar também, ela vai ajudar a formar gases, vai ajudar o pão a crescer, vai ajudar a quebrar a proteína, a rede de glúten da massa, né? O suficiente, ela vai quebrar o glúten o suficiente para permitir que a massa tenha a extensibilidade suficiente para crescer no forno, né? Se eu pego uma massa que mal fermentou e coloco no forno, ela não cresce. Por quê? Porque ela tá fortona lá, tá super elástica, né? Ela não tem gás lá dentro, ela tá pesadona. Vou colocar no forno, ela não vai crescer. Agora, se eu pego uma massa que fermentou, que formou gases, que a rede de glúten foi degradada adequadamente durante a fermentação, quando ela entra no forno, ela já tem lá um monte de bolinha lá dentro, aí as bolinhas vão, crescer dentro do forno e aquela massa vai ter um belíssimo salto de forno, porque ela tem tudo que precisa para isso acontecer. Então, a fermentação precisa ser adequada, né? E quando eu falo a fermentação adequada, por quê? Não tem um tempo específico, vai depender da massa, vai depender da receita, vai depender do ambiente, vai depender da farinha usada, da hidratação. E isso não tem receita pronta. Existem receitas, claro que existem receitas, mas cada receita vai ter um tempo de fermentação, tá? É isso que eu quero dizer. Cada receita tem um tempo de fermentação e, além disso, dependendo da farinha que você usa, também vai afetar a sua fermentação. Dependendo do seu fermento, vai afetar a sua fermentação e, consequentemente, vai afetar o seu salto de forno, tá? Então, são tudo conectado, não tem nada desconectado aqui. Você tá percebendo, né? Que pão é conexão pura. Eu falo que a gente tem que se conectar ali com a nossa massa pra gente poder bater um papo com ela, pra gente entender o que ela tá querendo dizer pra gente tirar o melhor dela, né? E com conhecimento é que a gente consegue fazer isso, né? Eu acho que o conhecimento, ele vem antes do instinto, tá? Na minha experiência, não adianta só ter instinto. O instinto, ele vai ficando mais aguçado a partir do momento que você tem conhecimento, que você aplica esse conhecimento e tem experiência, né? E aí você vai aguçando o seu instinto e vai aguçando a sua capacidade de observação e de interação com a sua massa, tá? Não adianta você falar, não, eu só fico ali e tal, faço pão, não sei o que. Cara, conhecimento vem antes do instinto, no caso da panificação, tá? E aí o instinto vai se alimentando do conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem e mais experiência de aplicação desse conhecimento você tem, mais aguçado vai ficar o seu instinto de perceber e de agir de acordo com o que está acontecendo ali naquele momento, tá? E isso também vale para a vida, né? Quanto mais repertório a gente tem, quanto mais experiência de vida a gente tem, quanto mais erros e acertos, mais a gente tem noção melhor do que fazer nas próximas experiências que acontecem na nossa vida.
Vamos lá, só para fazer sentido. Desenvolver o glúten adequadamente. 2, hidratar a massa adequadamente. Eu expliquei isso tudo aqui na live. 3, fermentar adequadamente, permitir a formação dos gases, permitir a degradação da rede de glúten. 4, modelar a massa adequadamente, com a tensão suficiente para que ela tenha ali na membrana externa uma tensão e essa tensão faça com que ela tenha a tendência de explodir para cima, tá? Aí você vai falar, nossa senhora, tá muito abstrato. Então, isso é uma coisa que você vai aprender com o tempo. Essa tensão, né, aplicar a tensão suficiente na massa é importante para facilitar ou dificultar o crescimento e até mesmo a própria fermentação dessa massa. A forma que a gente modela a nossa massa vai alterar o tempo de fermentação também da massa e vai influenciar no crescimento dessa massa lá dentro do forno, tá? Se você modela uma massa de uma forma muito solta, né? Se essa massa é uma massa que não fermentou direito, né? Pode ser que isso ajude essa massa a continuar a fermentar e que ela tenha um bom crescimento no forno. Mas se essa massa já estava fermentada demais, você faz uma modelagem muito solta nela também, isso vai dar uma segurada na sua fermentação, tá? E isso pode ajudar também no salto de forno, tá? Mas pode atrapalhar também o miolo da sua massa, porque o miolo da sua massa pode perder a capacidade de se expandir mais, né? Se você coloca tensão demais numa massa. Então, assim, isso tudo você vai aprender com o tempo. Tá? O que eu falo é a tensão suficiente na massa é importante para promover uma explosão no forno, tá? Se a massa não está tensa o suficiente, talvez ela não cresça o que ela poderia. Se a massa está tensa demais, talvez ela não cresça o que ela poderia. Então a tensão na massa precisa ser adequada para que o salto de forno aconteça da melhor forma. E você só vai aprender colocando a mão na massa, experimentando modelagens de formas diferentes, em massas diferentes, né? Quanto mais, melhor. Falei aqui então de modelagem, agora eu vou falar também do corte. É importante você fazer um corte bem feito depois de modelar. Olha só, pensa comigo, você misturou sua massa, você hidratou adequadamente, você fermentou, modelou tudo bonitinho. Chegou lá na hora de fazer o corte, cara, você faz um cortezinho de nada na massa, que não tem a profundidade adequada. Às vezes não tem um ângulo certo, porque tem o ângulo que você precisa colocar, um ângulo correto. E aí o seu pão tem dificuldade em crescer. Ou pior, ele rasga todo, ele explode num lugar que não era para explodir. Porque às vezes você não fez o corte adequado, né? Então é bem legal você ter uma lâmina bem afiada, tá? E tem que fazer o corte, porque se você não fizer o corte, ou se você não fizer um corte muito superficial, a sua massa, ou ela não vai crescer o que ela poderia, ou ela vai explodir, rasgar num lugar que não é muito legal, né? Por quê? Porque a massa tende a rasgar ou explodir aonde ela tem menos resistência. Então, naturalmente, isso é um processo natural. Quando você faz um corte adequado na sua massa, ali é o ponto de menos resistência, é ali que a sua massa vai explodir e vai crescer. Se você faz um corte que não é muito adequado, um corte pouco profundo ou mal feito mesmo no local errado, a sua massa vai crescer insuficientemente. E se for um corte pouquíssimo profundo, ela vai explodir em outro lugar, vai rasgar em outro lugar. Por quê? Porque ali você não tirou a resistência o suficiente na hora de fazer o corte. Então, faça um corte decidido, com uma lâmina bem afiada, né, num ângulo lá de 35, 40 graus, e a tendência é a sua massa abrir. Então, você faz o corte aqui, ela vai abrir para cá, tá? Faça uns testes de corte para ver o que funciona melhor no seu pão. Mas o corte é um ponto muito importante que pode ajudar a melhorar o seu salto de forno, desde que tudo tenha sido feito corretamente ou mais próximo, né, do correto anteriormente, até chegar no momento do corte, tá? Mais um ponto, você acha que acabou? O forno precisa estar com a temperatura adequada, né,
para a gente conseguir promover um salto de forno melhor. E não é só a temperatura, é o vapor também. O pão rústico, que é o pão de farinha, água, sal e fermento, precisa de vapor, tá? Para ele poder conseguir expandir o máximo possível dentro do forno antes da casca começar a endurecer e caramelizar. E como que eu consigo isso? Vapor. Se eu não coloco vapor o suficiente no pão nos primeiros 10 minutos de cozimento, ele vai parar de crescer, porque o forno é seco, então a casca vai ressecar rapidamente e o pão não vai ter tempo de crescer o suficiente. Por isso que a gente usa uma panela para assar pão de fermentação natural no nosso forno caseiro, porque ela vai ajudar a reter o vapor que tem dentro da massa. Tem um monte de água na massa. 60% da nossa massa é água, no mínimo. Muitas vezes 70% é água. Então, a gente vai ter aquela água ajudando a formar o vapor ali dentro da panela. Não é incrível? Por isso que é legal você assar um pão dentro de uma panela de ferro, porque o calorzão dela vai ajudar a promover o salto de forno e ainda vai gerar uma quantidade de vapor que a gente precisa para o nosso pão crescer e depois formar uma casca crocante e fina, tá? A casca vai ser fina se o nosso pão foi bem fermentado. Tem uma pergunta: vale colocar água na forma para formar o vapor? Se você não está usando uma panela, você pode pegar, né, um tabuleiro, colocar água ali, pouco antes de colocar o pão lá dentro do forno, você pode colocar água ali no tabuleiro e logo que você colocar o pão no forno, coloca um pouco mais de água no tabuleiro de novo para formar mais vapor ainda. Você quer um ambiente com umidade, mas que seja muito quente, porque aí nos primeiros minutos você consegue promover esse crescimento através desse vapor. Pode borrifar a tampa da panela? Eu não borrifo tampa de panela, acho desnecessário, acho perigoso, a gente pode se queimar violentamente com vapor e a panela quente. Eu não recomendo fazer isso, tá bom? Termômetro de superfície serve para medir a temperatura do forno? Eu não gosto de usar o termômetro de superfície para medir a temperatura do forno em termos assim de controlar o forno. A partir do momento que você abre o forno, já entra ar frio ali dentro, certo? O termômetro vai pegar a temperatura da superfície ali naquele segundo, mas provavelmente já vai ter esfriado um pouco. Entretanto, eu gosto de usar o termômetro de superfície, que é o que a gente chama de termômetro de leitura instantânea, que é aquele com a pontinha de laser, né? Eu gosto de ver a temperatura da minha panela com aquele termômetro, só para ver se ela chegou na temperatura que eu quero. Tá? Mas termômetro de forno é o termômetro analógico que você coloca lá dentro do seu forno e ele vai medir a temperatura e ver se o seu forno está controlado, tá? Porque muitas vezes o que mostra no leitor do forno não é a temperatura que está dentro do forno. E muitas vezes é esse o problema, tá? Então garanta que seu forno está regulado com a temperatura condizente do medidor e de dentro do forno para você ter um resultado melhor no seu pão, tá? Muito obrigada por estar aqui comigo, por a gente estar aprendendo junto a espalhar esse amor ao pão de fermentação natural. Conto com você para me ajudar a espalhar essa cultura aí pelo nosso país e pelo mundo. E não esquecer que o que importa é o que você coloca no seu pão, é o amor que você está colocando na hora de fazer o pão, né? E que você vai compartilhar esse amor com todo mundo que provar do seu pão, ou até mesmo que nem provar o seu pão, mas que conviva com você, porque o pão ensina a gente a ser mais tolerante, mais amoroso, né, mais paciente, e eu acho que isso já é um presente maravilhoso que a gente ganha, mesmo que o pão ainda não esteja do jeito que a gente sonha. Mas se você continuar estudando e praticando, ele vai ficar do jeito que você sonha. Por quê? Porque isso é natural de acontecer. É só continuar. Uma hora você vai tomar um susto e vai falar: olha só, meu pão, como ele está lindo, né? E o processo você sempre vai levar com você na sua vida. O processo de aprendizado, ninguém tira de você. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, porque fazer pão é massa. Tchau, até a próxima!